Muito boa noite a todos os meus queridos e amados no Senhor. Os meus votos é que você esteja na bendita graça e paz de nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos começar esta reflexão, essa meditação, estudo bíblico, orando ao Senhor. Oremos. Pai, nós estamos de novo diante do Senhor, do seu trono de graça, bondade e misericórdia, porque nós dependemos das ações do Senhor na sua vida e nas manifestações do Senhor, através do seu Espírito, iluminando os olhos do nosso entendimento, para podermos receber, entender, compreender e praticar a tua bendita palavra. Abençoe-nos na meditação bíblica que vamos receber agora. Que o teu Espírito esteja sobre nós e nos conduza. É o que lhe pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. O estudo de hoje é uma sequência do estudo da semana passada. Versículo 4 até o verso 7. Leiamos. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com toda ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que vai além de todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando se vive um conflito humano entre pessoas, a coisa mais rica e preciosa que pode acontecer é que de um lado e de outro, a paz de Deus seja derramada em nossos corações, porque as partes em conflito se desarmaram, se humilharam. Não está buscando cada um o que é seu entendimento, seu objetivo, não. Está buscando o objetivo do Senhor na vida. Aí o Espírito Santo vem e emplaca a paz de Deus nos nossos corações. Esse é um preciosíssimo recurso para que o entendimento e a paciência dominem o coração de um crente, de uma crente que está com o coração cristianizado. E promovam um ambiente saudável, um espírito de comunhão, de fraternidade entre os servos do Senhor Jesus Cristo. O recurso é deixar a paz de Deus, que vai além da nossa capacidade de compreensão e entendimento,
essa paz ocupe a nossa vida como um todo, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Ocupe a nossa vida, ocupe a nossa alma, ocupe a nossa mente, ocupe o nosso espírito. A pergunta que teremos que responder é: como agir para que essa paz domine o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos? Como fazer? O que fazer? O apóstolo Paulo menciona algumas providências para a aquisição desse bem divino que é a paz de Deus. Uma providência é a alegria no Senhor. Nenhum desentendimento, nenhuma dificuldade, nenhuma crise, nenhum problema pode ser usado para tirar a paz de Deus que está implantada pelo Espírito Santo em nossos corações. E a melhor maneira de não perder a paz é não deixar que as dificuldades tirem a alegria do Senhor em nós. Essa carta aos crentes da igreja de Filipos, vale lembrar mais uma vez, ela foi escrita enquanto o apóstolo Paulo estava preso. No entanto, é uma carta cheia de alegria e de contentamento, a despeito do autor dela estar atrás das grades. A alegria de Paulo não tinha motivações pessoais e muito menos motivações mundanas. Ele vivia alegre porque o seu amor e a sua fé estavam firmados no Senhor, que era tanto a fonte da alegria, como a fonte do amor, e também a fonte da fé que ele desenvolvia na sua vida. Um de nossos hinos sacros, famoso, clássico, estimula a cantar sobre esses três aspectos: alegria, amor e fé na vida com Deus. Com Deus. Lembram qual é a música? Lá diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé, diz o estribilho, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Sim, estão firmados no Senhor. Portanto, uma providência para que a paz de Deus seja firmada, fixada e tabelada em nosso coração é a alegria no Senhor. Uma segunda providência é viver com moderação. Viver com equilíbrio. Viver com sensatez, bom senso. É viver desarmado,
desarmada. O que é moderação? Moderação é uma joia preciosa para que para que você, para que nós tenhamos a paz de Deus dentre nós. Moderação é o ato ou o efeito de moderar. É a virtude de permanecer na exata medida de ser. É ser comedido. Viver com comedimento. Nem no 8, nem no 80, no equilíbrio. Na sensatez. No uso do bom senso o tempo inteiro. Ainda que isso nos doa dentro de nós. Ainda que isso aparentemente nos humilhe, nos pisoteie, vale a pena viver com moderação. Moderação é o processo de eliminar ou de diminuir os extremos, negativos ou positivos, na nossa vida. Moderação é usada para garantir a normalidade em todo o meio em que está vivendo, se portando e se conduzindo. O uso da moderação dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo é um outro aspecto para a aquisição da paz com Deus. Da paz com Deus. Essa paz que traz tranquilidade, equilíbrio. E que nos favorece dentro da igreja, ou em qualquer relacionamento, mesmo fora da igreja, nos favorece, nos oferta, nos dá um ambiente saudável, um ambiente de paciência, um ambiente de entendimento. De entendimento. O servo ou a serva de Deus não deve tomar atitudes extremadas, especialmente quando essas atitudes envolvem relacionamento. O relacionamento é uma das coisas mais importantes na vida de uma igreja. O relacionamento em Cristo. O relacionamento entre irmãos, como Evódia e Sintique, que estavam em conflito diante do Senhor. Então, são 3 as providências que precisam ser tomadas a bem da paz de Deus dentro da igreja. Manter a alegria no Senhor, ser moderado, equilibrado, sensato diante do conflito e usar dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo a capacidade para manter o ambiente tranquilo, calmo e sereno. Concluindo por hoje,
A ansiedade contribui grandemente para um estado de espírito que favorece a falta de paciência e entendimento na vida cristã. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já tinha recomendado a seus discípulos que não vivessem ansiosos por coisa alguma, não vivessem preocupados, mas que pusessem toda a sua confiança no Senhor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pela mais absoluta certeza de que as demais coisas seriam acrescentadas. Se ele se oferece como cuidador das aves dos céus, se ele se oferece como embelezador dos lírios do campo, não haveria de cuidar de nós de maneira mais atenciosa, de maneira mais abundante, de nós que somos filhos de Deus e salvos pela graça dele? Daqueles que buscam em primeiro lugar esse reino, essa justiça, a justiça de Deus, e não a nossa justiça própria. Amados, vamos encerrar por hoje dizendo a vocês o seguinte: por nenhuma razão percamos a paz de Deus nos nossos relacionamentos. Porque a paz de Deus dentro de nós regula e sempre regulará a nossa paciência, a nossa compreensão e aumentará a nossa capacidade de crescimento cristão e de maturidade espiritual. Portanto, não perca a paz de Deus implantada em você por Cristo e pelo Espírito Santo. Em nenhum momento, em nenhuma razão, perca a paz de Deus. Vamos orar? Pai bendito, como o Senhor foi incrível na nossa vida. Não apenas apontando as eventuais dificuldades que teremos nos nossos relacionamentos, mas sobretudo apontando para as soluções. E uma dessas é a tua paz derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado para habitar dentro de nós. Ó Deus, que sejamos capazes de, no nosso processo de maturidade cristã e de crescimento espiritual, mantermos a paz em nossos corações e em nossos relacionamentos, para que a obra do teu reino siga crescendo através de nós. Muito obrigado pela palavra dessa noite e que ela seja bênção na vida de tantos. Assim oramos, certos de que o Senhor ouvirá e atenderá nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você já tem aí a caneta e o papel para a listinha de oração? Você já começou esse culto com a listinha pronta? Faça esse exercício sempre, antes do culto começar, já ter a sua listinha pronta para que depois da reflexão bíblica, você encerre o culto em família, levando essa lista de oração diante de Deus. Como diz o hino, temos que levar todos os nossos assuntos diante do Senhor. Então,
Ore pelo Brasil, ore pela sua família, ore pelos brasileiros, ore pela liderança política, ore pela liderança social, médica, ore pelos seus vizinhos, pelos enfermos, ore para a intervenção de Deus nessa pandemia, ore pela igreja, pelos ministérios, pelos ministros, pelos ministrados, ore pelos pastores da igreja, os missionários da igreja, ore pela igreja. Nunca pare de orar pela irmã Maria Xavier, não pare de orar pela a mãe da tia Lu, que vem já há muito tempo com problemas na saúde, a mãe da tia Luísa. Ore, 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 ore o tempo inteiro, ore diante de Deus. Ore pelos assuntos da sua família, sua esposa, seu marido, seus pais, seus filhos. Ore, ore e ore diante do Senhor, tá bem? Depois que eu me despedir, você feche o círculo com sua família e encerre o culto com um momento de oração, dando oportunidade a que todos estejam orando. No mais, fique na graça, fique na paz de Deus e que Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite. Speak.